Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Franco, eu sou fisioterapeuta e você está no canal Movimento em Foco. Hoje eu vou aproveitar um vídeo que a gente acabou gravando de uma discussão que eu dei para o pessoal da Fisioterapia Pro Seleção, que é uma extensão lá da USP, em que a gente falou sobre alguns dos fundamentos para análise do movimento. Eu separei e dei uma editadinha nesse vídeo e vou deixar aí disponível para vocês terem um pouco de noção do que a gente discutiu. Então continue acompanhando. Boa. Acho que primeiro de tudo, esse tema que a gente escolheu para abordar aqui, ele é um tema bem amplo. O Du acabou de fazer o curso que eu e o Thiago montamos e depois ele pode até comentar um pouquinho, mas putz, são 6 aulas de 1 hora cada uma, dividida e tudo mais. E em cima de cada uma dessas aulas a gente ainda discute mais coisas. Então, por exemplo, a gente fez uma discussão de 1h30 em cima da primeira aula. Então não esperem que em 30 minutos, que é o que vai durar mais ou menos isso, depois a gente vai ter um tempinho para uma discussão, tirar dúvida e tudo mais, que a gente vai esgotar tudo, tá bom? Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí, para ficar o mais dinâmico possível aqui e tentar trazer as coisas de uma forma que seja clara, que a gente consiga usar e já entender os conceitos de uma forma prática, eu vou pedir para vocês participarem, nem que seja pelo chat, tá? Quem quiser abrir o áudio e falar também, fica à vontade, mas vamos combinar um sinalzinho 0 e 1. 0 a gente vai considerar como não, na maioria das vezes, e 1 a gente vai considerar como sim. E aí eu quero que todo mundo responda de acordo com algumas coisas, porque eu vou pedir para vocês irem testando, tá? Como a aula é sobre alguns princípios básicos da análise de movimento e como a gente pode usar isso na prática, então acho que dá para cada um, no lugar que estiver, fazer esses testes que eu vou pedir. Quem quiser ficar com o vídeo ligado vai ser ótimo para mim, porque eu consigo ir vendo o rosto de quem puder e pelo menos eu sei se o pessoal está entendendo ou se está viajando, tá? Isso ajuda bastante para quem está à distância. Beleza? Então vamos fazer o primeiro teste aqui. Quem tem uma garrafinha de água perto ou um copo de água, 1 é sim, 0 é não. Beleza. Só o Breno e o Augusto que responderam não. Vocês vão pegar alguma outra coisa aí, tá bom, Breno? Augusto também. E vai simular. Bom, para falar de movimento, é um assunto que a gente que estuda fisioterapia e tudo mais, diariamente fala isso, em todas as aulas. Mas eu vou falar dos aspectos mais relacionados à análise do movimento e do movimento funcional, propriamente dito. E aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho do tempo da graduação, principalmente o pessoal que está nos primeiros anos, vai lembrar da disposição das disciplinas, né? No geral, a gente tem 2 grandes áreas, né? Que é aquela área que estuda mais o sistema nervoso, então neurociências, controle motor, neuroanatomia, e a gente tem uma outra área que estuda um pouco mais a parte do sistema locomotor. Então a gente tem tanto a anatomia humana nessa parte do sistema locomotor, a gente tem biomecânica, cinesiologia, e vai indo cada vez mais para disciplinas mais específicas. E no geral, o cara que vai para o esporte, para a ortop, ele não se liga muito na primeira que eu falei, do sistema nervoso, né? Não é uma regra, né? A gente tem provavelmente aqui muitas exceções, mas no geral tende a ser isso. Então, primeira interação aí que eu quero de vocês. Quem daqui gosta dessa parte do sistema nervoso ou se interessa? 1 sim, 0 não. Meio é bom. Mais ou menos. Gostei da resposta. 0,5, né? Não é nem 0 nem 1.
Boa. Agora aqui, quem gosta da outra parte? Deve ser unânime, né? Nossa, chuva de um aí. Boa. Legal. Para tudo que a gente vai falar, a gente precisa entender um pouco dessa intersecção, que é o que a gente chama de interação neuromecânica. Interação neuromecânica é um nome bonito para falar como que uma área do conhecimento se relaciona com a outra, tá bom? E a forma mais fácil de entender a interação neuromecânica é com esse bonequinho aqui, ó. Imagina, vocês conseguem ver que eu tô com o bonequinho na mão? Ótimo. Esse bonequinho aqui, imagina que na verdade ele é o bonequinho de uma marionete, tá bom? E aí na marionete você tem os fiozinhos que se conectam a ele e você tem uma mão que controla essa marionete para fazer o movimento que você deseja. Esse é um paralelo muito fácil para a gente entender o que é essa tal de interação neuromecânica, tá? Por quê? O sistema nervoso vai representar essa mão com o pauzinho ali que segura esses fiozinhos e o fiozinho até se conectar no bonequinho. E o bonequinho, por si só, ele vai ser esse arcabouço de ossos, músculos, tendões, articulações que a gente tem no nosso sistema locomotor. E aí, com base nisso, a gente começa a entender que para ter movimento funcional eu preciso de uma parte que é controladora, que é o próprio sistema nervoso, tá? E uma parte que é que executa o movimento, que faz as ações propriamente ditas, que é esse bonequinho aqui. Se a gente cortar os fiozinhos, então separou ali sistema nervoso de sistema locomotor, vai ter movimento funcional? Sim ou não? 0 ou 1? 0. 0, 0, 0. Boa. Não vai ter, né? Então, primeira coisa, sistema nervoso sozinho não serve de muita coisa, sistema locomotor sozinho também não serve de muita coisa. Por quê? Eles têm que funcionar juntos. Então, se tem uma coisa para vocês entenderem da minha aula, essa é a primeira coisa, tá? Dessa aula não, dessa conversa. Então, sempre que a gente vai falar de movimento funcional, fazer uma análise de movimento, a gente tem que entender que tem uma estrutura controladora ali desse movimento e uma estrutura executora desse movimento. Agora a gente vai entender que se eu pegar dentro da cabecinha desse boneco e abrir, lá tem uma parte que é bem importante do sistema nervoso central, né? Que alguns vão chamar de cérebro e tudo mais, mas enfim, toda essa estrutura que está ali dentro, que é tomadora de decisão, vocês entendem que ela está numa caixa preta, né? Tipo, putz, ela não tem acesso ao mundo externo diretamente. Como que a gente faz para ter acesso e saber o que rola no mundo externo? A gente precisa de informações, de coletar informações desse mundo externo. E a primeira coisa que a gente vai ter para isso são sensores. Então vocês já sabem de todos eles. A gente tem proprioceptores, a gente tem esteroceptores, né? Uns captam informações direto da periferia, como nossos olhos, né? O sistema auditivo, né? O sistema vestibular. Cada um com uma classificação específica de informações que vai detectar. Enquanto a nossa propriocepção, a nossa relação dos segmentos corporais, o quanto de tensão tem em cada músculo, o posicionamento das articulações, vem por esse sistema mais proprioceptor que a gente falou. E isso vai ser fundamental, porque esse combinado de informações vai emergir lá para o nosso sistema nervoso central, que vai conseguir montar um mapa de, opa, agora eu sei onde eu estou posicionado nesse ambiente para, a partir daí, poder interagir com esse ambiente, né? Então isso é fundamental para a gente saber. Então, uma vez que essas informações entram, o sistema nervoso central ali, essa parte um pouco mais alta, começa a levar em consideração todas essas informações para montar esse mapa, ele tem que realizar tarefas dentro desse ambiente, né? E se a gente pegar no esporte, deixa eu deixar meu bonequinho aqui um pouquinho de lado, daqui a pouco a gente volta para ele. Se a gente pegar no esporte, você vai ter tarefas muito complexas, né? Então você vai ter a corrida, o salto, o chute, uma mudança de direção, e cada uma delas vai ter um contexto específico. E aí, a gente sempre tem uma coisa
bem importante para entender, que é o processo de tomada de decisão. Então, com base nessas informações que eu coleto da periferia e com base no que eu preciso executar dentro daquela tarefa, nosso sistema nervoso vai escolher uma melhor tomada de decisão que ele tem de acordo com aquele contexto. E ele leva sempre em consideração alguns aspectos, para não dizer vários, mas esses aspectos para a tomada de decisão, eles vão sempre ponderar entre 3 coisas que com certeza vocês que participam da ProS ou acompanham a ProS já ouviram falar, que é as características do indivíduo, as características da tarefa e as características do ambiente, aquele trinômio indivíduo, tarefa e ambiente, certo? Quem já ouviu falar sobre isso, digita 1, quem não ouviu, digita 0. Beleza, batido isso, né? Então, muito Cássio isso, realmente. Essa introdução é bem isso. Aí agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais a fundo. E esse é o ponto que a gente vai começar a entender a tomada de decisão. Todo mundo tá com uma garrafinha, uma caneca, alguma coisa aí. Eu vou pedir para vocês realizarem uma tarefa que é pegar a garrafinha, o copo de vocês e tomar água. Façam isso. Boa, acho que já deu tempo de todo mundo tomar. Agora vamos lá, perguntinhas rápidas. Quem aí tomou segurando com a garrafinha na mão direita, digita 1. E quem tomou na mão esquerda, digita 0. Legal, bem dividido. Teve bastante 0, bastante 1. Ou seja, indivíduos diferentes realizando uma mesma tarefa, certo? Que eu não dei um comando super específico, falei pega a garrafinha e toma. Cada um realizou de um jeito, então a gente já teve tomadas de decisão diferentes, concordam? Ótimo. Então a primeira brincadeira. Agora cada um aí, quem tomou com a mão direita, tá bom? Eu vou pedir para tomar com a mão esquerda agora e quem tomou com a mão esquerda, tome com a mão direita. Ainda bem que é água, né? Boa, já deu tempo. Obviamente, o que eu fiz agora? Eu mudei um dos reguladores da tarefa, ou seja, eu mudei minimamente a tarefa. Eu coloquei uma ordem que teria que ser diferente. E a execução dessa tarefa mudou, a tomada de decisão foi outra. Vocês concordam que a sequência de movimentos foi outra, a sinergia muscular foi outra, uma série de coisas mudou, certo? Agora vamos supor, vocês estão apoiando a garrafinha em um lugar, certo? Coloquem todos a garrafinha no chão agora, por favor. Aí, todo mundo já colocou a garrafinha no chão. Agora, pega a garrafinha do chão com a mão que desejarem e tomem a água. Boa. Então vamos lá. Quem tá com o vídeo aberto aqui eu já tô conseguindo ver, mas óbvio, mudou também a organização do movimento, certo? Então, em 3 brincadeiras, uma a gente pegou indivíduos diferentes realizando uma mesma tarefa, movimentos diferentes. Em uma outra a gente pegou uma regra diferente para a mesma tarefa e a gente viu que no mesmo indivíduo variou a execução. E na outra, eu mantive a liberdade para todo mundo, só mudamos a posição da garrafinha no ambiente e a organização mudou. Então vocês entendem que, dependendo de cada uma dessas 3 variáveis, e claro que vai sempre ter peso diferente, isso vai formar um contexto. E esse contexto vai ser fundamental para vir o que a gente chama de tomada de decisão. E essa tomada de decisão é sempre o sistema nervoso levando em consideração tudo aquilo que ele detectou do ambiente, certo? E aí, com base naquilo que ele detectou do ambiente, ele vai liberar o que a gente chama de sinergia muscular. Um conjunto de músculos contraindo em ordem, uma sequência específica de alternância, intensidade, tanto da entrada quanto do relaxamento dessas fibras musculares. Então vai ter toda essa organização para cumprir uma tarefa. Se a gente pegar o próprio nome sinergia, a gente tem que sim é ergo,
né? Sim, sim é junto e ergo é trabalho. E dentro disso a gente já entende que é um trabalho em conjunto. Só que vocês entendem que trabalho em conjunto é qualquer grupo trabalhando junto, mas o que torna uma sinergia muscular realmente uma sinergia muscular, né? É o trabalho em conjunto para a realização de uma tarefa. É isso que torna uma sinergia funcional, porque vocês entendem que lembra um pouco de neuro quem já teve. Uma distonia, você tem uma série de contrações musculares ali involuntárias, né, que são desorganizadas e geram um movimento. Eles são músculos contraindo juntos, mas não é de maneira funcional. Então eu não posso chamar isso de uma sinergia tal qual a gente vai tratar aqui, certo? Então ela é uma sinergia disfuncional, tanto que é uma patologia. Então, lembrem sempre, segundo ponto importante de tudo que a gente vai conversar aqui, todo movimento que a gente está vendo é reflexo de uma tomada de decisão e toda tomada de decisão ela vem por meio do que a gente chama de sinergia muscular. Essa sinergia muscular é sempre o trabalho em conjunto de diversos músculos para cumprir uma tarefa. E dentro do componente de cumprir essa tarefa, a gente tem que levar sempre aquele contexto de indivíduo, tarefa e ambiente. 0 ou 1, quem estiver entendendo tudo até aqui, 0 quem estiver, perdido no que eu falei até agora. Boa. Boa. Muito bom. Uma outra coisa importante que a gente vai ver é que ficou meio óbvio que a gente tem padrões diferentes de executar uma mesma tarefa, né? Cada um realizou de um jeito. Isso é o que a gente chama de redundância, né? Alguém já ouviu falar nesse termo? Quem já ouviu, digita 1, quem não ouviu, digita 0. Beleza. A grande maioria já ouviu. E aí dentro disso, o que significa redundância? Quando eu estou explicando alguma coisa e alguém está falando que eu sou redundante, a pessoa está falando que eu estou correndo ali atrás do rabo, falando aquela mesma coisa de diversas formas diferentes. Eu estou sendo até meio prolixo, dependendo. Quando a gente está falando do sistema de movimento, ser redundante é ter várias opções para realizar um mesmo movimento, certo? E isso é bom, isso é positivo até certo ponto, certo? Por quê? Se a gente pensa do ponto de vista evolutivo, qual que é a vantagem de ser redundante? Eu não esgoto as oportunidades que eu tenho de realizar uma tarefa. Imagina que eu só tenho uma maneira de realizar uma tarefa. Se eu, por exemplo, lesiono alguma estrutura envolvida ali, então na história de pegar a garrafinha de água para tomar, se eu machuquei meu punho e eu só tenho essa opção, eu fico fadado a um insucesso, a não cumprir aquela tarefa. E cumprir a tarefa é fundamental, certo? Porque o sistema nervoso é um cumpridor nato de tarefas. Para ele vale muito cumprir a tarefa e não importa muito bem como, desde que a gente tenha aquilo com sucesso. No entanto, quando a gente vai falando que redundância é importante, que tem várias outras coisas envolvidas no processo que garantiram nosso sucesso biológico como seres humanos para chegar até onde a gente está aqui hoje, muita gente entende que, logo, se ser redundante é bom, não existe movimento ideal. Não existe, né? Dá muito essa impressão de qualquer coisa vale. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa voltar para aquele bonequinho, para a marionete. Então, para o sistema nervoso, é importante que eu cumpra a tarefa. Então, a primeira coisa, eu preciso ser eficaz, tudo bem? Mas agora pensa lá nos nossos antepassados tendo que sobreviver num ambiente de concorrência tanto com outras espécies quanto com outros indivíduos dentro da mesma espécie, em vários momentos. Então, energia era um negócio que era super importante. Gastar mais ou menos energia pode ser fundamental. Então, se eu tenho um movimento que é eficaz e ainda assim ele preserva um pouco de energia, você acha que o sistema nervoso vai escolher qual? Opção 1, ele vai escolher um movimento eficaz e econômico, ou opção 0, ele vai escolher um movimento eficaz, mas que gaste mais energia. Meio óbvio isso, né? Se ele tem essas opções disponíveis, ele vai escolher aquela que é mais econômica. Por quê? Se eu reservo um pouquinho de energia para uma hora que eu não sei o que vai acontecer, vai que eu preciso correr, combater alguma coisa, eu tenho isso disponível a meu favor e pode ser o diferencial para eu me manter vivo,
Então isso é bem óbvio. Então, uma outra coisa bem importante é entender que o sistema locomotor, ele responde a um ambiente que é mecânico. A gente tem a gravidade, a gente tem outras forças envolvidas, né? Atrito, força de reação do solo. E esse sistema locomotor, ele depende dessa interação com o ambiente mecânico e, por conta disso, a melhor distribuição de cargas para esse sistema locomotor tende a ser melhor. Então, se eu consigo ser eficaz, se eu consigo ser eficiente e se eu consigo gerar segurança para esse sistema locomotor e para esse corpo no geral, tanto dos aspectos de segurança de curto prazo, que é não sofrer nenhum trauma grande, não me expor a riscos desnecessários, ótimo, e também na segurança de longo prazo, porque eu vou conviver com esse corpo o resto da minha vida se tudo der certo, e vai dar certo, porque em algum momento eu vou morrer e já era. Mas partindo desse pressuposto, quanto mais amigável for com o meu sistema locomotor, certo? Melhor. Por quê? Ele vai se preservar ali na medida do possível e eu vou conseguir usar e tirar o melhor proveito dele para a minha sobrevivência e interação com o mundo ao meu redor. Então, a partir daí, a gente começa a entender que existe um movimento ideal. E o movimento ideal, diferente do que muita gente pensa por aí, que é um movimento alinhado anatomicamente, como naquele livro que a gente está acostumado de ver do Kendall, né, de avaliação e tudo mais, as pessoas vão entender que o movimento ideal é aquele movimento do fio de prumo. E vocês estão entendendo até agora que o que eu estou chamando de movimento ideal, ele leva em conta essas variáveis que englobam o sistema nervoso, o sistema locomotor, dentro disso que a gente chama de interação neuromecânica. E a gente tem um outro trinômio para fazer isso dar certo, que é garantir que o movimento cumpra a tarefa, ou seja, que ele seja eficaz, que ele seja eficiente e que ele seja seguro, né? Tanto no curto quanto no longo prazo. Então, esse é o movimento ideal. Todo mundo concorda com isso? 1 é sim, 0 é não. Não precisa concordar, mas diga aí o que acha. Óbvio. Bom, então o terceiro ponto aqui da nossa conversa estabelecido. Por mais que exista redundância, existe um movimento que pode ser melhor, do ponto de vista de cumprir a tarefa, ser mais econômico e ser seguro. Se eu garantir isso, qualquer variação minimamente que entre de acordo com esse sistema que a gente colocou, vai ser uma boa solução para as tarefas que a gente executa. Então, na hora de avaliar os pacientes que vocês vão ter na ProS, que vocês vão receber, seja na equipe que for, vale a pena vocês terem em mente isso. O movimento, ele é sempre uma integração que está acontecendo ali do sistema nervoso com o sistema locomotor, que é essa tal de interação neuromecânica, buscando cumprir essa tarefa. Como que o sistema nervoso cumpre a tarefa? Por meio de uma tomada de decisão que vem por meio de uma sinergia. Qual que é a melhor forma de cumprir a tarefa? Com um movimento que seja eficaz, eficiente e seguro. Então, quando vocês forem receber o paciente de vocês para avaliar, vocês vão ter que passar um pouquinho por isso. No começo, vocês não vão ter muita habilidade de pegar o movimento e saber qual que é, como que ele está executando, o que é o desejado. Então, o que eu sugiro para vocês? Sempre se perguntem qual é o objetivo da tarefa. Então, recebeu alguém para avaliar, corredor, um atleta de hand que vai fazer um arremesso, se perguntem o que ele precisa fazer, qual que é o objetivo, por quê? É isso que o sistema nervoso vai estar levando em conta, tudo bem? Aí, vocês têm que responder isso entendendo que o sistema nervoso, para cumprir aquela tarefa, ele tem que suprir e vencer algumas demandas impostas por tudo que envolve naquele contexto de indivíduo, tarefa e ambiente. E essas demandas a gente pode dividir de forma bem rasa, tá? E bem rasa mesmo, entre demandas que envolvem sustentação do corpo e demandas que envolvem a ação propriamente dita, tudo bem? Na sustentação, a gente está falando de postura, então como o sistema daquele indivíduo faz para manter a posição desejada para aquele movimento. E outro ponto específico é a ação propriamente dita, o que ele precisa executar. Dentro desses dois pontos,
a gente vai ter que, dentro da postura, principalmente para aquilo que é realizado no meio terrestre, a principal força que vai estar atuando contra o corpo é a força da gravidade, né? 100% do tempo ali no ambiente terrestre não dá para eu desligar. Então eu tenho que ter os aspectos posturais que me ajudam a confrontar e me estabilizar contra essa força da gravidade, mantendo o meu equilíbrio, seja numa base bípede, seja numa base unipodal, né, na maioria dos movimentos, enfim, eu vou precisar disso. E depois, a partir dessa sustentação, eu vou precisar executar um movimento. Então, o cara que vai dar um chute, ele tem uma demanda. Qual que é o objetivo da tarefa? Acelerar o pé dele de forma rápida o suficiente para bater naquela bola, que é um projétil, né? E batendo naquela bola num ponto específico para deslocar essa bola no ambiente de uma forma que seja muito difícil do oponente dele pegar, que muito provavelmente vai ser o goleiro, o marcador e tudo mais. Agora, quais são as demandas que estão envolvidas nisso? Primeiro, o indivíduo ele precisa correr e chegar até a bola. Uma vez que ele chegou ali, ele precisa se estabilizar e apoiar em um pé só, né? E a partir daí, ele sustentou o peso do corpo em um pé só, que é o pé de apoio, ele vem acelerando e vem fazendo a ação propriamente dita, que é o chute. Então, a partir daí eu já tenho uma noção bem legal do que é necessário para ter uma boa sustentação em um chute. Então eu preciso combater a força da gravidade aí no apoio de um pé só, e isso vai ter um grande desafio para diversos segmentos, mas no apoio unipodal a gente tem sempre um desafio maior para esse eixo do quadril do pé de apoio que tende a, por conta da gravidade das forças ali da aceleração dele e da força de reação do solo, a ceder, certo? Então ele precisa ali de músculos que mantenham a estabilização desse membro inferior, e a partir daí ele vem acelerando a outra perna ali, saindo de uma preparação toda em extensão, deixando o membro inferior lá atrás, o pé lá atrás, e depois ele vem com uma sinergia cruzada, né? Então o membro superior dele que estava aberto lá em cima, o membro inferior dele que estava estendido lá atrás, vem acelerando com essa força que cruza a frente do corpo. Então você tem todos os flexores envolvidos aí do membro inferior, um pouquinho de extensor de joelho, flexores de quadril, um pouquinho, dependendo da posição do chute, até de adutores desse membro inferior e rotadores, cruzando com músculos do tronco, indo até com uma sinergia cruzada lá do membro superior. Então a partir daí, a gente já consegue entender muito bem qual que é a sinergia necessária para a execução dessa tarefa. E foi só um exemplo. Não esperem que tenha uma fórmula exata para vocês entenderem a sinergia de cada coisa. Vocês vão sempre ter que meio que fazer essa decomposição que eu fiz aqui rapidinho com vocês. Então sempre passem nesse fluxo de raciocínio. Então qual é o objetivo da tarefa, quais são as demandas da tarefa, incluindo a demanda de sustentação e a demanda da execução, né? E aí vocês vão ter um panorama geral da sinergia necessária. Uma vez que eu tenho ideia da sinergia necessária, eu pego e analiso aquela tarefa sendo executada ali e eu falo, putz, ele está fazendo diferente, está acontecendo X, Y, Z. E aí a primeira coisa que eu vou falar, tá, ele está cumprindo a tarefa? Tá, ele está sendo eficaz. Ele está sendo eficiente? Não. Ele poderia ser um pouco mais econômico, ou enfim, qualquer coisa do tipo. E ele está sendo seguro, a distribuição de cargas está sendo o mais amigável possível com esse sistema locomotor e com os outros sistemas? Putz, não. Então eu tenho um movimento que pode ser melhorado a partir daí. E a gente vai ver que muitas das queixas que a gente pega no nosso atendimento têm origem disso que a gente está conversando. E uma vez que eu entendi o que está acontecendo e entendi que por mais que ele esteja sendo eficaz, tem um desbalanço aí que possa ser melhorado, eu consigo investigar e falar, pô, será que ele está fazendo dessa maneira por conta de uma falha X? Eu vou pegar e vou propor testes para investigar se o problema realmente é esse. Eu nunca parto do pressuposto que aquilo que eu acho é verdadeiro. Eu acho, eu testo. Se meu teste falar, realmente parece ser nessa linha, eu vou intervir e vou seguir o tratamento nessa linha, construindo uma nova sinergia, que aí é um outro passo, é uma outra conversa e fica para um outro momento, tudo bem? Mas eu quero que vocês tenham claro esse fluxo de raciocínio. Para muitos aqui talvez seja uma grande novidade tudo isso que a gente falou.
meu objetivo era trazer de uma forma bem curtinha, algo que abrisse a cabeça de vocês e mais trouxesse uma ideia de, beleza, o que eu preciso fazer do que respostas propriamente ditas. Agora as respostas vêm de estudo, vêm da prática, vêm de pegar o livro e ler mais a fundo tudo isso que a gente falou, tá bom? E agora deixo aberto aí para perguntas, beleza, pessoal? Qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer coisa, agora. Vamos lá, vamos fazer o teste 01 aqui. Quem tem dúvidas, digita 1, quem não tem, digita 0. Beleza. Então acho que é isso. A ideia nesses 30 minutos aqui de conversa, que na verdade foi um monólogo com algumas interações 01, era vocês terem um entendimento inicial. O Du pode falar um pouco mais a respeito, agora que ele estudou um pouco mais isso, se ele quiser. Eu deixo um convite para vocês. Se vocês quiserem entrar lá no Instagram do Movimento em Foco, tem lá no link da bio um grupo de Telegram. E a gente está sorteando para participar da discussão do curso que a gente vai ter na segunda-feira que vem, dia 3, 9h30 da noite, 5 vagas. Então, vai entrar lá no grupo e aí no grupo tem um link para preencher e a gente vai sortear essas 5 vagas entre o pessoal. Então, tá justamente no grupo do Telegram porque é um grupo reduzido, então amplia a chance de quem está interessado ganhar essas vagas. É diferente de um sorteio no Instagram onde tem milhares de pessoas e você nunca ganha alguma coisa, né? Então essa foi a ideia. Então a discussão específica vai ser aprofundar um pouco mais sobre esses aspectos do controle da postura e do equilíbrio especificamente. Então isso foi uma aula de 1 hora e provavelmente a gente vai fazer uma discussão de mais 1 hora, 1h30. Então para quem ficou interessado nisso que a gente conversou, acho que é uma oportunidade bem legal. Beleza? É isso. Du, fica à vontade aí, vou fechar meu áudio. Beleza. Obrigado, Franco, pela aula, foi bem fera. Sobre o curso dele que ele comentou, ele aprofunda bem mais esse começo de entender realmente o movimento. Ele começa a entrar em detalhes de nível superior, meio inferior. Tem toda uma parte de evolução que ele explica bem legal. Quem tiver interesse, ele comentou, né? Tá no Instagram dele, Movimento em Foco. Ele tem o canal dele no YouTube, que ele também posta alguns vídeos, e tá fazendo agora o podcast, que ele fala sobre temas mais diversos. Quem tiver interesse, também chama Movimento em Foco. Agora falando um pouco de como que a gente aplica tudo isso que o Franco falou na ProS. Vou explicar rapidinho o nosso cronograma do dia da ProS, como é que funciona. Obviamente vou falar num momento ideal, não numa pandemia. Mas a gente começa tendo uma discussão com o supervisor para ver se está tudo certo por dia. Daí a gente tem 15 minutos de treino preventivo que a gente passa para as equipes que a gente acompanha todo o treino, tem o atendimento para atletas específicos depois do treino, e daí termina o dia com uma discussão de como foi o dia, se quiser discutir algum caso, algum tema, alguma coisa que viu durante o treino. E é basicamente essa a nossa estrutura base. Daí como que a gente aplica essas coisas? Uma vantagem da ProS que a gente tem, naquela tríade que o Franco comentou do indivíduo, tarefa, ambiente, é que a gente consegue realmente estar no ambiente da pessoa, na tarefa que ela está fazendo, a gente consegue acompanhar ela realmente treinando, jogando. Então não tem aquele negócio de adaptar o ambiente, talvez a pessoa mude um pouco a estratégia dela. A gente realmente consegue ver na prática. O nosso preventivo também é embasado nisso, a gente começa a ver padrões que a galera segue naquela equipe, as demandas em geral daquele esporte, lá basquete, saltar, pegar rebote, correr, mudar de direção, fazer o pivô, por exemplo. E daí a gente pensa nessas demandas, nessas tarefas e começa a trabalhar um geralzão no grupo, trabalhando como fazer essas tarefas realmente. O atendimento individual, obviamente, é um pouco mais específico, mas a gente aplica a mesma coisa, vê como ela faz tanto na quadra quanto gravando depois. E a parte que eu mais gosto da ProS é que você consegue ver o fruto do seu trabalho, sabe? Você não atende a pessoa na sua clínica e depois ela joga, não. Você atende a pessoa na clínica e você vê ela no treino, você vê ela no jogo, você vê que realmente está dando certo o que você está fazendo. Não tem aquele risco de na clínica ela faz do jeito que você quer e na prática não faz, o que é bem interessante. Legal, pessoal. Fico feliz que tenham gostado.
E você também que acompanhou aqui pelo canal, espero que tenha gostado. Foi uma oportunidade, já que eu ia ter essa discussão, de gravar e deixar disponível aqui para vocês, para assistir quando quiser, e aprofundar um pouco sobre esses assuntos que a gente sempre introduz aqui, de uma forma um pouquinho mais leve, descontraída, com alguns exemplos, certo? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe ele com seu amigo que também quer saber um pouco mais sobre o movimento, e aproveito e peço para que você se inscreva no canal para continuar recebendo nossos conteúdos, certo? Desde já, meu muito obrigado e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!